Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, as pessoas que o compõem, entre muitos outros assuntos relacionados à fiscalização do dinheiro público. É um prazer estar na sua companhia. Esse programa é gravado aqui no Auditório Nobre Professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do nosso tribunal, em pleno coração da cidade de São Paulo. E nós estamos no ar aqui na TV Alesp toda semana. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É muito bom a TV Alesp já há quase 2 anos abrindo espaço para que possamos levar esses conteúdos até vocês em todo o estado de São Paulo. Nós também estamos no ar pela Rede TCESP, a nossa distribuição de conteúdo para mais de 100 TVs câmaras e mais de 70 canais comunitários do estado de São Paulo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, por estar conosco na televisão e na internet também. O nosso canal no YouTube está repleto de conteúdo. Além do nosso programa, temos muitos outros conteúdos, como reportagens especiais, lives, encontros, seminários, a transmissão ao vivo das nossas sessões e muito mais. O convite é para que você se inscreva em nosso canal, curta as nossas postagens, os nossos conteúdos e compartilhe para o maior número de pessoas possível. Afinal de contas, comunicação também é um pilar de transparência. E claro, no YouTube você pode ativar o sininho de notificações e com isso receber as notícias de quando tem conteúdo novo no nosso canal. E se você é como eu, um apaixonado por podcasts, todo esse conteúdo também está na podosfera mundial. O podcast TCESP está nos principais agregadores disponíveis no mercado. Bem, dados os recados iniciais, deixa eu apresentar o nosso convidado de hoje. O programa Controle Externo conta com a presença do Onormélio Pereira da Silveira, que é diretor da 5ª DF, a 5ª Diretoria de Fiscalização aqui do TCESP. Onormélio, obrigado pela sua presença aqui, pela primeira vez no nosso programa, por ter disponibilizado um pedacinho da sua agenda para falar com a gente. Eu que agradeço, Fernando, pelo convite e pela honra de poder participar desse bate-papo que a gente vai realizar. É sempre um prazer. E receber os amigos é melhor ainda. Deixa eu aproveitar e apresentar o Onormélio aqui para o pessoal de casa, para quem nos acompanha. Ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Mackenzie, pós-graduado em Políticas Públicas pela USP. Antes de vir aqui para o TCE, atuou no setor financeiro, trabalhou em bancos de investimento, também como microempresário, empreendedor. Chegou a atuar também como fiscal de tributos em um município da Grande São Paulo. Portanto, foi nosso jurisdicionado, né, antes de estar aqui conosco. O Onormélio tem 15 anos de tribunal, nos primeiros 12 trabalhou na DF2, sendo um pouco mais de 4 anos como agente e um pouquinho mais de 7 como chefe. Atuou como palestrante de temas voltados para a aplicação dos recursos do ensino e do Fundeb, um assunto importantíssimo, e também como palestrante para os Conselhos de Saúde, da Educação e do CACS Fundeb. Atuou também como revisor de manuais e de modelos de relatórios para a fiscalização. Além de diretor da 5ª DF, como eu disse, atua desde 2019 como gestor do Sistema de Planejamento de Fiscalização e também faz parte da equipe de revisão do SISCOI. Caramba, Onormélio, que jornada, hein? Pois é. Quanta coisa. Pois é. Uma história passou rápido, está passando rápido. Passou, e o tempo é assim, né? O tempo é rápido, eu achei que ele passa rápido. Olhando para trás, a gente vê que passou rápido. Ainda mais quando a gente cuida de assuntos que são tão importantes e tão caros, né, para toda a sociedade, quando a gente se coloca para estar a serviço no serviço público, né? Sim. À disposição no serviço público, o negócio é mais incrível ainda. E hoje, Onormélio, porque eu vou chamá-lo aqui de Hélio, tem uma história o teu nome, é isso? Tem uma história. Como é que é? Eu sou curioso. Meu pai é grego, né? É? É grego, é. E honor significa honra e Hélio significa sol. Logo, meu nome significa honra ao sol. Pois é. Não estou brincando com você, Fernando, que meu pai é do Ceará. Pô, eu achei que... eu tô achando que... Meu pai, porque realmente Hélio, né? A teoria honor, heliocêntrica, né? o sol... né? Então, não, é do Ceará. E o povo do Ceará criativo, né, juntou o nome do avô, Honório, com Amélia, né? Deu Onormélio. E se você procurar na internet, só existem 2 nomes. Existem 2 nomes, Onormélio. Eu e Onormélio Júnior. Seu filho? Não, estou brincando. Não, tchau. Eu já não vou fazer isso com meu filho, pô.
É Gabriel, o nome do meu filho é Gabriel. Então, o Normélio é um só, quebrou só a forma. Existe eu. Não existe homônimo. Se houver, é fake news. Não, é fake news. Mas procurar. As duas histórias são muito boas. Tanto a real quanto a fanfic que foi criada aqui. Você viu que eu entrei na... quebrar o gelo. Esse é para quebrar o gelo. Sem dúvida. Eu entrei aqui, o Hélio é palestrante, é um cara que é do palco, eu já tive a oportunidade de vê-lo aqui instruindo os servidores, tal. É um cara que leva essa energia que eu acho tão importante, principalmente porque a gente trata de assuntos que são meio duros, meio ásperos, meio complicados de se tratar. Rir ajuda, né? Rir ajuda, né? Castiga-te ridendo mores, né? Do latim, né? Rindo que se ensinam os costumes. E rir de si mesmo melhor ainda. E rir de si mesmo é fundamental. Poxa, já começamos em alto astral e até porque o assunto ele é complicado, que é falar de saúde, né? Eu acho, Hélio, e aí até para esse assunto aqui, eu acho que a gente fala muito de doença, não fala de saúde, né? Sim. Toda vez que a gente fala de saúde é com um caráter de problema, de coisa que não está dando certo, que está faltando, é sempre o que precisa fazer e nunca é para se ver como as coisas também vêm sendo feitas. Então, eu acho que esse nosso papo aqui, ele é bastante importante. Né? Você que tem uma atuação muito forte, tanto na área de educação quanto na de saúde, falar justamente sobre isso. A saúde pública no Brasil, se a gente pegar a câmera que está nos filmando e sair agora, as pessoas vão reclamar um monte. Ah, porque isso, porque aquilo, e não fazem ideia da enormidade, da teia que é o sistema de saúde no Brasil, que talvez passamos a ter uma ideia por conta da pandemia que vivemos de Covid-19, a valorização desse sistema, que é o chamado Sistema Único de Saúde, o SUS. Né? Então, quando a gente fala de gestão de saúde, não tem como não falar de SUS. É por aí que a gente começa? É interessante. Eu pegar um gancho, você acabou me alertando para uma coisa, que é o seguinte, a saúde ela é perceptível na ponta. Se a gente comparar a política pública de saúde, o usuário ele percebe no momento que você está usando o serviço. Isso. Naquele momento de interação, seja no atendimento numa UBS, seja no atendimento ali numa espera, dependendo do tempo que demorar para ser atendido, ele já está percebendo o serviço. Por exemplo, é diferente da educação. Para você medir o serviço da educação, você teria que fazer uma avaliação, por exemplo, da aprendizagem, que é o que se espera, né? E leva um tempo, inclusive. Isso leva um tempo, tem um tempo de maturidade. Então, você vai pegar a criança que está iniciando agora e ele vai ficar lá 10, 15 anos, né? 12 anos. Evoluindo. A saúde não, você percebe no momento. Porque a dor ela é instantânea. É instantânea, você quer ser atendido quanto antes, né? Então, a saúde é muito perceptível. Então, é relevante isso que você está falando, a saúde é muito perceptível, o usuário percebe na hora que está usando o serviço. Então, fica fácil de você perceber quando o serviço ele é bem feito ou ele é mal feito, mal realizado, né? E o SUS, com certeza, mostrou na pandemia a potência que é o sistema que a gente tem, que é o maior do mundo, né? São mais de 190 milhões de usuários ativos, né? E aí você pega a grandeza que é o sistema. E é totalmente gratuito, né? Você viu as vacinas que foram Ele é universal. distribuídas e a rapidez que a partir do momento que o governo resolveu tomar ação é muito capilarizado. Então as unidades, as UBSs, tem o Brasil inteiro, tá? A dimensão do Brasil. E você viu os números ali crescendo rapidamente da vacina, a partir do momento que foi disponibilizado, e cada vez mais gente sendo vacinada a partir do momento que foi disponibilizada a vacina. Pois é, e eu acho interessante isso, que independentemente da condição financeira da pessoa, do status da pessoa, pode ser a pessoa mais rica do país, pode ser um estrangeiro milionário, que venha para o Brasil, vamos falar, o Elon Musk vem para o Brasil, se ele está num carro, ele sofre um acidente, ele vai ser levado para uma emergência de uma santa casa, virou usuário do SUS. Usuário do SUS. A gente pergunta às vezes, quem é o usuário do SUS? Pessoal, eu não, eu tenho plano de saúde. Eu tenho plano de saúde. Tá. E vacina você toma onde? E a vacina, né? A vacina da hepatite, a vacina do dia a dia. Covid só tinha lá tinha no SUS. No SUS, né? Então, quer dizer, e comprou e distribuiu de graça, e deu de graça, né? E outros acessórios à saúde que também são vinculados, né? Todos os acessórios. Você pega, por exemplo, transplante. Isso. Transplante, mais de 90% dos transplantes, muito mais de 90%, são realizados pelo SUS. Até cirurgia de mudança de sexo o SUS faz. Entendeu? Então, um acidente de trânsito chama o SAMU. Quer dizer, o primeiro atendimento é o SAMU.
que é o Sistema Público de Saúde. Então, o SAMU que vai atender. Então, a pessoa que está numa Ferrari sofreu um acidente, ele vai ser atendido primeiro no SUS. Sim. Né? Numa unidade do SUS, seja através da Santa Casa, que é uma entidade terceirizada, que é do terceiro setor, ou numa entidade que é totalmente pública, o Hospital das Clínicas. Quantos tratamentos são realizados e cirurgias, né, tratamento de câncer são realizados? Sim, o Instituto do Câncer, o Hospital das Câncer, Clínicas, o Dante Pazanese. Só para falar daqui da cidade de São Paulo, alguns, né? O AC Camargo. Sim, você dentro tem da estrutura do SUS. todos dentro da estrutura do SUS. Isso os que eu estou lembrando que ficam ali em volta, pela cerca de, para quem não é da capital aqui, talvez não tenha ideia, mas fica tudo meio perto, tudo meio próximo. Sim. E são referência. São referência. Então, eu acho que, em primeiro lugar, Hélio, é preciso respeitar o SUS, né? Os cidadãos têm que acho que respeitar no sentido de valorar. Sim. Né? Porque, óbvio, é passível de ter problemas. Que plano de saúde que tem 190 milhões de clientes na sua carteira? E aí você tem os problemas das crises econômicas, né? As crises econômicas, a pessoa que tinha um plano de saúde, que trabalhava numa empresa do setor privado, quando ele perde o emprego, ele perde o plano de saúde. E para onde que ele vai? Ele acaba tendo que ir para o SUS. E aí a gente ainda assim reclama, etc. e tal, mas quando a gente põe em comparação com outros países, e aí a gente vamos pegar o grande exemplo. Sim. Estados Unidos. Sim. É o país mais rico do mundo, avanços, inclusive na área de medicina, de tecnologia, as coisas vêm primeiro de lá, procedimentos, etc. e tal. Aí você quebra uma unha e vai para o hospital. Sem antes perguntar teu nome, já te dão uma prancheta aqui, preenche tudo, inclusive a forma de pagamento, sem saber o que você tem. Sim. Tem que ter essa garantia lá. Sim, eu tive inclusive uma experiência lá, né? É mesmo? Sim, porque eu fui, meu irmão mora lá, e eu fui visitar o meu irmão, fui com a minha esposa, né? E aí minha esposa teve infecção urinária. E aí a gente, né? E aí, falando, vamos passar no hospital. Sim. Fomos ao hospital e aí ela foi atendida. Claro que a gente fez um seguro viagem, né? Essa é a grande dica para quem vai para o exterior. Seguro viagem, R$500. Isso. Paguei R$500 cada um, né? E aí o que aconteceu? Chegando lá, ela precisou ser tratada e veio a conta, né? E a conta veio no valor de $5 mil. $5 mil? Por um atendimento de que aqui infecção urinária. Nos hospitais a rodo. Você entra na emergência ali. $5 mil hoje dá R$25 mil. R$25 mil. R$25 mil. Então você vê o custo da saúde lá, o quanto é alto, né? Aqui não, aqui você, embora, claro, tem problemas a se resolver, tem ali as suas deficiências, mas existem um atendimento ainda. A pessoa não deixa de ser atendido, na maioria das vezes, né? Talvez demore um pouco mais, mas é um sistema totalmente gratuito. Claro que aí você tem os tributos, os impostos que pagam a conta. E ainda sofremos com alguma defasagem, alguma não, estou sendo até um pouco generoso, de correção de tabela de procedimentos, do custeio, né, que a questão é o custeio do SUS, que vem dos nossos impostos. Sim. É assim que funciona. Pagamos os impostos para que eles sejam revertidos na forma de serviços para a população. E aí que está, né, o custeio, as pessoas, as entidades, nós ouvimos muito, as santas casas, as próprias OS, né? Sim. O problema é o custeio, porque o que o SUS paga hoje para uma cirurgia X não paga nem o material. Eu não consigo um stent, uma cirurgia de coração, custa X e o SUS paga um valor que não dá, às vezes o cara precisa de 3, né? E não dá. E fora a mão de obra do profissional, do cirurgião que vai estar lá, que tudo isso o SUS tem que pagar material, tem que pagar gente, tem que custear a estadia, porque é como se fosse no turismo, né? Quando a pessoa fica internada, é o serviço de hotelaria do hospital. Sim. É a mesma coisa do que você ficar num resort. Óbvio que eu prefiro muito mais ficar num resort do que num leito de hospital. Mas tem a mesma coisa, é custeio de alimentação, do lugar onde você está ocupando o leito dia, né? Tem esse custo. E isso que nós estamos nem falando de UTI, entre outras coisas que são esses custos todos. Como é que entra a nossa atuação nisso, Hélio? Porque nós, cidadãos, temos que cobrar dos nossos governantes a atualização das tabelas, a atualização das coisas, tem que estar, etc. e tal. E nós, do lado de cá, como tribunal, temos que verificar a efetividade disso tudo, não é? Sim. A nossa atuação, a minha diretoria não fiscaliza a área da saúde. Diretamente, né? Mas eu já ministrei cursos para conselhos de saúde, né? Que tem um papel importantíssimo
na parte de controle, que até eu analisei, né, fiz uma análise e que o controle social e a simbiose com o controle externo. Então, você está falando do controle, né? Você tem o controle externo, que é o nosso papel, que a gente vai analisar os gastos, a qualidade desse gasto, né, verificar a aplicação do recurso e a eficiência e a eficácia da política pública, mas os conselhos de saúde municipais, estaduais, e tem um Conselho Nacional de Saúde, o municipal, por exemplo, ele está muito mais próximo ali do, né, inclusive a composição, você tem usuários na composição que fazem parte e eles vivem o dia a dia ali como usuário da saúde. E trazem essa visão, né? Então é um órgão colegiado e aí que entra o controle da sociedade. Toda cidade pode ter? Tem que ter. Tem que ter. Obrigatório. Essa era uma dúvida que eu tinha. Porque eu já ouvi dizer dos conselhos dos secretários de saúde, que até foi muito falado por conta da pandemia na época, e os conselhos municipais de saúde. Então, eu não sabia se era obrigatório ou não. Então, tem que ter. Com representantes da sociedade civil, representantes... são 4 segmentos, né? Usuários, você tem prestadores de serviço, governo e os servidores. Certo. Os servidores. Então, cada segmento, você vê, né? Cada segmento representado na área da saúde. Então, o que acontece? Você tem ali, eu costumo dizer que é uma arena, né? Em que você debate a política pública, o espaço de conflito, mas um conflito não confronto, né? Que é isso que a gente espera. Não precisa ser belicoso. Não. Aí existe, às vezes, aí a gente entra no papel da atuação do tribunal exatamente para dizer qual é a atuação de cada um no seu papel como conselheiro. E aí entra a importância da capacitação. Como eu devo atuar como conselheiro? Porque naquele momento ele tem que saber que ele representa uma instituição. Que instituição? Conselho Municipal de Saúde de Campinas, Conselho Municipal de Saúde de Jundiaí, ele não é o José da Silva. Isso. Ele é uma instituição naquele momento. É isso que ele é credenciado. Né? Ele está representando uma instituição. E ele tem que entender isso. Então ele não pode, por exemplo, visitar uma UBS como José da Silva. Ele vai com um grupo de colegas, inclusive para não personalizar, quando direcionar, como se ele estivesse lá indo visitar pessoalmente. Não é ele. Tem que ter uma impessoalidade. Tem que ter uma pessoalidade. Então, esse cuidado que a gente faz, esse papel, e que é o elo de ligação entre o controle externo e o controle social, que é o espaço de aproximação desses dois controles, é esse espaço de capacitação que o tribunal tem, as páginas de transparência, os manuais. Então, é a sociedade representada pelo Conselho tendo uma aproximação com o controle externo. Isso é muito bacana. Né? E você pega os conselhos de políticas públicas no modelo democrático, é um dos mais modernos do mundo, em que é a sociedade participando das decisões da política pública. Então, o item número 1 é quebrar paredes e criar pontes. Sim, é um ambiente político. Então, você tem que saber lidar. Eu brinco assim, tem conselhos de saúde mais estruturados e menos estruturados. Tem conselhos de saúde com mais estrutura física, mais equipamentos, computadores, por exemplo, mesas, né, internet. Por que ele tem e o outro não tem? Precisa averiguar. E isso a gente precisa, nos encontros que eu promovia, eu fazia a aproximação dos conselhos, porque eles muitas vezes não conversam entre si. E essa conversa, a informação é muito importante. Por que você fez? Como que você conseguiu? Explica para mim como que você conseguiu um carro, né? E eu não estou conseguindo. E aí encurtava os caminhos, porque ele já passou pelo processo. E muitas vezes cidades que estão no mesmo guarda-chuva de uma regional de saúde, que usam às vezes de um mesmo hospital, né, que tem um hospital de referência da região, que você passa em determinada localidade, você só vê ambulância de diversas cidades. Cidade tal, porque vira referência. E essa turma tem que... Sim, e eles estão ali na ponta e enxergam. A gente, muitas vezes, né, quando a gente vai na fiscalização, a gente vai no máximo uma semana, às vezes 2, 3 vezes no ano, dependendo do tipo de fiscalização que a gente vai realizar. Numa ordenada, por exemplo, também a gente consegue enxergar, mas eles estão ali no dia a dia. Então, esse controle, ele é bastante importante por essa proximidade. E você tem várias visões, né? Você tem uma visão do governo, que é a simetria de informação que a gente chama, né? O governo, ele tem a informação. Quem é o representante do governo? Ele está dentro do governo, então ele tem as informações. O usuário não tem. E o que a gente faz dentro do papel? Através da transparência, que a Roberta falou, né, numa das entrevistas, você tem ali o portal, né, com informações dos órgãos jurisdicionados, das prefeituras. Então, a gente mostra para os conselheiros aonde ele pode buscar essa informação para diminuir a assimetria da informação.
Então, às vezes, ou ele busca no próprio portal da prefeitura, ou o próprio tribunal ele tem essa informação e vai subsidiar ele dentro de uma reunião, dentro de um relatório que ele vai elaborar, né, para mostrar como a saúde está, ele tem os números que tirados dentro do portal do próprio tribunal. Agora, me traga uma boa notícia, Hélio. Nós temos avanços nesses conselhos. Como que você vê ao longo desse tempo que você desenvolve, anda para lá e para cá, isso que o estado de São Paulo, nós podemos dizer ainda que é uma ilha de excelência, perto de muitas localidades que nós vemos no Brasil, né, mais remotas, mais distantes, mais carentes de verdade. Né? Temos regiões no estado que são mais carentes, mais remotas, por incrível que pareça, né? Mas nós notamos avanços? Então, nessa experiência que eu vi, eu percebi algumas... Assim, o grupo é bem heterogêneo, né? De composição dos conselhos. Então, você tem muita gente aposentada que acaba buscando uma atividade e atuando nos conselhos, né? Então, você tem diferentes níveis de formação, né? De instrução das pessoas. Então, o primeiro desafio que eu enxerguei era tentar nivelar mais ou menos ali o nível de conhecimento básico, né? Porque nem todos conseguem perceber ou acompanhar um nível de conhecimento mais complexo. Então, a gente tem que primeiro trazer eles dentro do nível de conhecimento, que todos vão ficar iguais, embora alguns saibam mais e saibam menos, mas eu tenho que ter essa preocupação quando a gente vai passar esse conhecimento. A partir desse conhecimento, a gente vai subir nos degraus do conhecimento para algo mais complexo. Então, eu percebi vários conselhos com estruturas precárias e outros conselhos mais estruturados, né? Com uma atuação mais forte, consegue realizar uma pressão no gestor, né, muito mais qualificada e conquista muito mais coisas, né, do que o mal estruturado. Por isso que a qualificação é importante. E eles têm a percepção de até onde eles podem ir. Às vezes ultrapassam um pouco, então a capacitação é importantíssima para poder nivelar nesse conhecimento e trazer, né, os conselhos, que é muito bonito no papel, mas na prática às vezes deixa a desejar. E se é mandato, o esquema, como é que funciona? Tem um período? Tem um porque período, é importante, né, circular também, né? Sim, então eu brinco de oxigenar. Isso. O problema é que nem todos, não é, né, todas as pessoas que estão dispostas a atuar no conselho. Então, muitas vezes não tem a rotatividade. É verdade. Não tem um giro. Então, geralmente são os mesmos, né, que são aquelas pessoas dispostas a trabalhar, porque não é fácil. Né? Exige bastante, exige uma disponibilidade, estudo, tem que visita. Tem que vir nas capacitações. Hoje tem a capacitação online que ajuda, né? Às vezes na distância, mas falta a estrutura, entendeu? Para muitos conselhos. E como é que funciona? Para quem está assistindo a gente na sua cidade e quer saber mais, quer poder... Porque esse nosso papel é tão importante aqui porque ele sensibiliza, ele impacta as pessoas. Com certeza. Né? Como é que a gente pode, para quem está nos assistindo agora, deve procurar a Secretaria da Saúde da sua cidade, deve procurar a Prefeitura? Como é que funciona? Eu quero me inteirar, quero saber como é que está, quantas anda o Conselho de Saúde, vocês estão precisando, como é que funciona? Tem que procurar o Conselho, né? O Conselho tem lá as suas atas, tem as suas deliberações e tem suas eleições também, né? Que o usuário pode se candidatar, né, a participar dos conselhos. E a participação é muito importante do cidadão, né? A gente faz o nosso papel aqui, Hélio, mas... Só quando a gente resolve entrar no sistema é que a gente passa a entender, ver que também não é simples, porque a gente às vezes todo mundo tem uma resolução muito simples para tudo, né? Sim. Só que só quando você está dentro, você olha e fala, caramba, então quer dizer que é desse jeito? Sim, e a saúde muitas vezes é transversal, né? Totalmente transversal. Não é só uma linha de raciocínio, então ele tem muitas vezes várias vertentes que vão atuar. Tanto é que hoje eu acredito e peço a sua opinião nisso. Hoje eu acho que nós devemos muito mais falar de saúde, de promoção da saúde, do que de tratamento de doença. Porque o que a gente gasta, nós não vamos nem falar, vi uma reportagem recente, né? Só o que se gasta com diagnóstico tardio de doenças é um absurdo. Nós teríamos uma economia muito maior, mas nós não temos uma cultura da pessoa já procurar o médico, porque acha que vai demorar, e homem é pior ainda, que a gente nunca fica doente, etc. e tal, não precisa do médico para nada. Aí quando vai ver já está numa situação complicada, o acesso é mais dificultado. Então, nós temos que mudar a mentalidade e em temas transversais. E aí nós falamos de educação, nós falamos de esporte e lazer,
porque esporte e saúde caminham lado a lado e muito mais. É essa transversalidade que você disse? Sim, é o saneamento básico. Saneamento básico. Como é que nós vamos, na pandemia, falar para as pessoas lavar as mãos, usar álcool em gel, se nós temos 100 milhões e 200 milhões de habitantes no Brasil que não sabem o que é poder usar um vaso sanitário? Sim, saneamento básico. Né? Saneamento básico. Extremamente ligado a isso. Então, às vezes você acha que é o problema é ali o atendimento, mas não é, às vezes é anterior, né? A saúde não começa na porta da UBS. Exatamente, mas a UBS seria o atendimento primário, né? É aquele básico, e aí é o preventivo. Uhum. Muitas vezes é onde vai ser atendido ali, fazer os atendimentos preventivos. Isso funciona como modelo na Inglaterra, né? Isso funciona como modelo em Portugal, em que você tem um médico da família, que acompanha aquele paciente e a família também junto, né? E tem acompanhamento para quê? Para que não se agrave. E aí ele pode ter um custo maior para toda a sociedade. E aí pode ser que ele não tenha mais como recuperar e salvar essa pessoa, né? Então a gente barateia custos dessa maneira, a gente promove saúde, longevidade e outra coisa, né? A doença prejudica a economia, no sentido Sim. de você incapacitar as pessoas para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Com certeza. Então, uma gestão de saúde nesse modelo beneficia todo um país. Beneficia todo o país. Toda uma sociedade. Toda uma sociedade, e isso impacta, né, na qualidade de vida, né? Que coisa. E também, inclusive o SUS é um dos modelos, né? Dizem que é um dos melhores modelos para questão da igualdade, né? Uhum. Da igualdade. Você tem uma das políticas públicas mais democráticas que existem no nosso caso, né? Que todos, como a gente falou, Sim, todos têm acesso. Acesso universal. Acesso universal, É. né? E igualitário. E na gestão também, né? Quando a gente fala de uma gestão tripartite, onde tem uma parte que é do governo federal, Sim, uma parte dos governos estaduais, uma parte da É municipalidade. dividido, né? É dividido. As responsabilidades são divididas, né? Então, quem atua na ponta, né, é o município, né? Então, aquela estrutura de atendimento ali, o hospital municipal, você tem os hospitais regionais, que atendem um grupo de municípios, e você tem os hospitais municipais, né? Uhum. E as unidades básicas de saúde, as UPAs, né? Unidade de pronto atendimento. Isso. Cada um está regulado, né, por uma legislação federal do Ministério da Saúde. Por exemplo, as pessoas não fazem ideia, mas UPA é federal. O modelo é federal. O modelo é federal. O modelo. O desenho é feito pelo governo federal. Mas o custeio, a política pública, o desenho da política pública é do governo federal. O município acaba executando a política pública. Isso, exatamente. Né? Ele executa na ponta, mas o modelo é posto pelo governo federal, mas aí existe um planejamento ascendente. A cada 4 anos existem as conferências, né, municipais de saúde, as conferências estaduais e a Conferência Nacional de Saúde. Esse movimento, né, de pensar a saúde, hoje, com a pandemia, um tema que está sendo discutido é a saúde mental. Importantíssimo. Inclusive, nos trabalhos que a gente fez de fiscalização, nos relatórios dos meus municípios, eu coloquei a saúde mental como um dos itens de política pública a ser analisado. E você se assusta quando você vê a realidade. Então, é um olhar que hoje a demanda aumentou demais, né? Você tem muita gente com problema de depressão, ansiedade, né? O Brasil é um dos países com o maior número de pessoas com ansiedade, né? Com problema com saúde mental. Então, o SUS é que vai suprir, né? Porque a maioria são aquelas pessoas que não têm os recursos para ter o plano de saúde. Então, ele vem para suprir essa necessidade. Então, essa política de saúde, por exemplo, é importantíssima. E esse planejamento está sinalizando que isso é importante. Então, no governo federal, em algum momento, ele vai colocar isso na agenda e isso já existe uma estrutura que são os CAPs, né? Centros de Atenção Psicossocial. E aí ele define também, através de portarias, qual a população do município, que tipo de CAPs tem que ter. Você tem o álcool e drogas. Álcool e drogas, você tem o adolescente. Né? Então, você tem ali as categorias da estrutura física, que tipo de profissional tem que ter nessas unidades. Então, é o governo federal que desenhou a política e o município tem que implantar. Muitas vezes tem ali o governo federal com recurso, repassando o recurso do SUS. Mas tem muito do recurso da fonte do próprio tesouro do município. Né? Hélio, infelizmente o nosso tempo é curto, nós temos 1 minuto para acabar o programa. E eu quero que você volte para a gente continuar falando de saúde, promoção de saúde, das outras atuações da sua DF. Eu sei que você trabalha com segurança pública, com habitação, que são também temas... Hoje nós estivemos falando muito de segurança, a gente fala muito de habitação,
Mas se der tempo aqui, só uma mensagem, estamos falando dos 100 anos do Tribunal de Contas no ano que vem. Você está aqui já há esse tempo que nós falamos na abertura. É uma instituição especial? É uma instituição especial. Eu não conhecia, confesso que não conhecia antes, né, no tribunal. Conhecia de falar, né? Mas me surpreendeu. É um órgão extremamente dinâmico. Eu que vim do setor privado e eu, né, no meu DNA eu vivo do desafio. Te entendo. E aqui eu tenho desafios. E isso me motiva demais. Eu, assim, me surpreendeu pelo fato do dinamismo, né? Cada vez você vê, agora a gente está participando do projeto lá do SISCOI, da revisão do SISCOI, que é um sistema de contas públicas totalmente eletrônico. Tem o planejamento, o sistema de planejamento da fiscalização, que também é bem dinâmico. A gente está, né, hoje você tem ferramentas de tecnologia que a gente tem que estar atualizado, senão a gente fica para trás. Tem muita coisa acontecendo e o tribunal é fantástico nisso. E eu costumo dizer que os 100 anos é aquela porta, né, que a gente vai passar. É como se você passasse 100 anos para trás e vamos olhar 100 anos para frente. Vamos abrir o próximo, né? Vamos para os próximos 100 anos, né? Com uma instituição totalmente renovada, com uma visão de futuro. Sem dúvida. Hélio, obrigadíssimo mais uma vez pelo seu tempo. Vai ter que voltar aqui para a gente falar sobre mais assuntos, sem dúvida. Bacana. E agradeço uma vez mais. Estamos aqui à disposição. Muito obrigado pela conversa. E para você que me acompanhou até agora, acompanhou a nossa entrevista, o meu agradecimento. Mais informações sobre o Tribunal de Contas, www.tce.sp.gov.br e também nas nossas redes sociais. Até a próxima semana. Tchau!